E aí galera, como é que vocês estão? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Bora para o nosso devocional? 1 Reis, capítulo 16, 17, 18. E sem perca de tempo, nós vamos chegando aqui no capítulo 16. E nós vemos aqui que o Elá estava se embebedando enquanto o seu exército estava com seus carros de guerra lá se preparando para uma batalha. Presta atenção, o álcool não combina com responsabilidade. Aliás, o álcool não combina com um caráter aprovado por Deus. O álcool não combina com a retidão. O álcool não combina com ética. O álcool não combina com moralidade. Por quê? Porque o álcool sempre conduz às coisas erradas. Então, meu querido, vale a pena você se consagrar e vale a pena você abrir mão, sabe, de um prazer que não vai lhe trazer absolutamente nada. Pelo contrário, todos os relatos bíblicos a respeito do álcool, da embriaguez, sempre são desgraça na vida das pessoas. Bom, vamos lá. No capítulo 16 ainda, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um fato aqui, o Riel, lá no capítulo 34, 16, 34. O Riel é um homem lá de Betel que ele quer reconstruir Jericó. Bom, Josué tinha amaldiçoado Jericó, lá no capítulo 6, verso 27 e 28. Que esse cara tinha que querer reconstruir Jericó? Aí fala que na hora que ele colocou os alicerces, um filho morreu, e na hora que ele colocou os portões, o outro filho morreu. Bom, existe uma literatura hebraica que diz que, na verdade, né, uma literatura hebraica antiga, que diz que, na verdade, ele sacrificou o seu filho quando colocou os alicerces, e quando colocou os portões, sacrificou o outro filho. A verdade é que isso aqui mostra a decadência espiritual de Israel. Por quê? Porque se eles tinham conhecimento que a cidade era amaldiçoada, que ele tinha que ir lá querer reconstruir uma cidade que Deus amaldiçoou? Entendeu? Não que essa literatura que eu mencionei para você seja verdade, porque há também um contrassenso, há também uma outra opinião que diz que isso aqui é o merisma hebraico, ou seja, é um relato de um todo, que na verdade os dois filhos faleceram, um no começo e outro no final. Independente disso, o que eu quero destacar aqui com você é que é a decadência de Israel. Porque se Deus amaldiçoou, o que o cara tem que ir lá mexer naquele negócio? Você entendeu? Então se Deus falou para você não fazer uma coisa, o que você está insistindo em fazer? Se a Bíblia fala que aquilo está errado, o que você está insistindo em fazer? Você está entendendo? Meu, só vai levar desgraça, só vai levar treta, só vai levar coisa errada. Então a melhor coisa é não fazer isso. E no capítulo 16 ainda, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu pulei aqui uma página aqui, gente. Eu pulei aqui, ó. No capítulo 16 ainda fala do começo do reinado do Acabe. O Acabe casou com Jezabel, aquela filha de Satanás. Ô mulherzinha amaldiçoada essa mulher, viu? Que raiva que dá ler a respeito dessa mulher na Bíblia. Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ou seja, foi um acordo político. Muito embora o pai do Acabe, o Onri, não seja muito mencionado aqui nesse livro da Bíblia, mas aqui menciona, aliás, a extensão do seu poder. Nos escritos dos povos que viviam ao lado de Israel, ele era muito famoso. Ele venceu uma batalha em Moabe muito importante. Ele também conseguiu ter influência em Tiro e Sidom com o casamento de seu filho, ou seja, era um rei muito poderoso na época, tá? E aqui Acabe, por um acordo político, casa com Jezabel, e Jezabel traz para Israel a cultura de adorar o Baal e adorar também a Será. Bom, então no 17. O 17, o cancão pia aqui. Por quê? Porque o Elias aparece aqui na história, e o Elias fala assim, ó, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Deus manda Elias falar isso. O profeta Elias. E o que acontece? Por que a chuva? Porque o Baal era o deus da tempestade. Era o deus dos elementos, que controlava os elementos da natureza. E a Será era a esposa do Baal, e eles controlavam a fertilidade. Então, por exemplo, se a plantação ia bem, Baal te abençoava. Se a criação, o gado, os carneiros, ovelhas se multiplicavam, era porque Baal estava abençoando. Então o que Deus faz? Deus desafia Baal, Deus humilha Baal. Porque Deus fala, não vai chover enquanto não mandar chover. E aí vocês que clamem o tal do Baal aí para ver se ele vai trazer fertilidade para vocês. E aí o que acontece? Enquanto a seca
enquanto a fome reina em todo Israel, humilhando Baal, Deus usa corvos para servir o café da manhã, o almoço e o jantar para Elias. Agora presta atenção, logo depois que o riacho seca, e tinha que secar mesmo, o que acontece? O Elias é mandado por Deus para Serepta, de Sidom. De onde era Jezabel? Jezabel era de Sidom. Ou seja, Deus manda Elias se esconder, não da casa, porque Serepta era mais ou menos um pouquinho distante, era uns 10 quilômetros mais ou menos, mas manda se esconder no quintal da casa da Jezabel, para mostrar que ele é Deus, lá na casa de uma viúva. E aqui vale destacar que quando o Elias estava lá na caverna, eu me lembrei aqui agora, quando Elias estava na caverna, ele estava em isolamento social, como nós estamos nos dias de hoje. Só que o isolamento dele era bem pior, né? Era bem pior. Se ele saísse, ele ia morrer. A gente está correndo o risco de se sair e pegar o vírus também, quem sabe o que pode acontecer. Mas aqui ele não tinha internet, aqui ele não tinha nada, velho. Aqui era só caverna e café da manhã, almoço e jantar. Não tinha mais nada. E quando ele vai para Sidom, Deus manda ele para Sidom, eu quero destacar aqui a obediência desse homem, né? A confiança que ele teve em Deus. A confiança de ficar ali e ser sustentado por corvos, e a confiança que ele teve de ir lá para casa dessa viúva de Serepta. E eu quero destacar ainda também que quando ele chega lá, a mulher não tinha o que comer. A mulher falou que ia fazer a última refeição porque só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ia fazer a última refeição e ia esperar a morte. E ele fala assim: não tenha medo. Não tenha medo, faça o que você acabou de dizer, ou seja, faça essa última refeição. Só que primeiro você dê para mim. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha nem vai faltar azeite na botija. Beleza? Então essa mulher foi desafiada a confiar em Deus. Essa mulher ela foi desafiada a entregar tudo que ela tinha nas mãos de Deus. E assim Jesus fala com a gente também lá em Mateus 6,33, que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro nós devemos buscar o reino de Deus. Nós devemos colocar o reino de Deus antes de tudo na nossa vida. Antes até mesmo de nós. Antes até mesmo de nós. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa mulher foi desafiada a confiar em Deus. Nós somos desafiados todos os dias a renunciar a nós mesmos e confiar em Deus. E como essa mulher confiou em Deus, Deus abençoou a vida dessa mulher. E olha só que coisa interessante, lá no final você vê que o filho dela morreu, né? E Elias clamou a Deus e Deus ressuscitou esse menino. E no final ela diz: agora eu tenho certeza de que você é homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Ou seja, uma mulher estrangeira confiando em Deus, enquanto que todo Israel estava apóstata. É uma coisa impressionante. Jesus menciona essa mulher também, dizendo que os estrangeiros recebem melhor o Evangelho, que os estrangeiros recebem melhor a palavra de Deus do que os próprios filhos da terra. Né? Isso é muito interessante Jesus mencionar esse fato. Né? Ele citou que a mulher obedecia mais, que essa mulher ela recebeu melhor a palavra de Deus do que os próprios fariseus. Isso acontece nos dias de hoje. Tem muita gente que se diz cristão, mas resiste ao Evangelho. Né? Resiste a obedecer o Evangelho, a ser uma pessoa pura de coração, abandonar o pecado. É difícil. Então fica aqui para você também esse alerta de que a melhor coisa é você reconhecer que Deus é Deus e procurar agir do jeito dele. Agora aqui no capítulo 18 tem o desafio de Baal, não é necessário a gente comentar porque está tudo escrito aqui direitinho, mas eu quero chamar a atenção de você. Por que o Monte Carmelo? Bom, é simples. Porque o Monte Carmelo era o lugar do culto aos ídolos cananeus, mas ali em outro tempo havia sido construído um altar para Deus, para o Senhor. Tanto que lá no verso 30 Elias fala assim, ó: venham aqui comigo. Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Então esse altar já existia. Agora, eu quero chamar a sua atenção que o teu altar de sacrifício a Deus, que é o seu corpo, que é a sua vida, que é a sua vontade, que é as suas intenções, ele tem que estar do jeito que Deus quer que ele esteja. Você precisa consertar o seu altar. Você precisa rever o seu altar. Não à luz do seu entendimento, à luz da sua compreensão, mas à luz do que Deus exige de você. Porque nós não temos o direito de querer adorar a Deus do nosso jeito, e nem temos o direito de querer servir a Deus do nosso jeito, não. Existem as prescrições de Deus para adoração e para servir a Deus.
Aqui ele consertou o altar, colocou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos. Você tem que consertar o seu altar. O seu altar tem que estar segundo as prescrições estabelecidas por Deus. Se você quer servir a Deus, tem que ser de acordo com a vontade dele, do jeito dele, da forma dele. Deus não quer ser adorado de um jeito qualquer, do nosso jeito. Porque, falar a verdade, a gente às vezes é relaxado mesmo. E nós não podemos ser assim. Nós temos que adorar a Deus do jeito dele. Por que isso é importante? Porque logo na sequência, você vai ver que os profetas de Baal fizeram do jeito dele, não deu em nada. Mas depois Elias acertou ali o altar, botou água em cima. E ele fez uma oração simples. Mas uma oração simples com poder. Por quê? Porque a oração dele foi de acordo com as promessas, foi com base nas promessas que Deus havia feito. A Abraão, a Isaac e a Jacó. As promessas que Elias sabia que Deus iria cumprir. Que ele já tinha cumprido e que ele ainda iria cumprir. Então ali, você orar segundo a promessa de Deus, você está alinhando o seu coração, alinhando a sua vida, os seus propósitos, os seus ideais, as suas intenções, os seus desejos com os desejos de Deus, com as promessas de Deus. Por isso que Jesus diz, tudo que vocês pedirem, segundo a vontade do meu Pai, no meu nome, vocês serão atendidos. Por quê? Porque você está alinhado o seu coração com o coração de Deus. Por isso que aqui Elias fez uma oração simples, mas uma oração centrada na vontade de Deus. E ele foi atendido, ele foi ouvido. E todos aqui puderam clamar que só o Senhor é Deus. Porque quando você pede segundo a promessa de Deus, você pode ter certeza absoluta, Deus vai honrar o que ele já havia dito. Porque é Deus que colocou no seu coração o desejo de você orar segundo a promessa dele. O seu altar tem que estar sintonizado com a vontade de Deus. O seu altar tem que estar segundo o critério estabelecido por Deus, segundo a santidade de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque quando você está com o seu altar em ordem, a sua oração vai ser segundo a promessa de Deus. E aí você vai ver se cumprir toda a vontade de Deus na sua vida. A soberania de Deus, ela é absoluta, ela vai cumprir de qualquer maneira. Então você pode confiar em Deus. Amém? Então que essa devocional, ela venha abençoar a sua vida, ela venha edificar você cada vez mais, que você seja fortalecido, como no final do verso 18, o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Que o Senhor te conceda força extraordinária nesses tempos que nós estamos vivendo. Que Ele te conceda poder, para que você possa passar por esse momento de tanta dificuldade que nós estamos passando. Que Deus abençoe sua vida e que essa devocional possa te edificar e possa te fortalecer e possa te ajudar a compreender melhor, um pouco melhor a palavra de Deus. Lembrando sempre que isso aqui é uma devocional. Nós não estamos de maneira nenhuma querendo esgotar as verdades. A única coisa que nós queremos é nos edificar mutuamente e que o fogo do Senhor, o fogo que desceu aqui e queimou todo aquele sacrifício, que o fogo do Espírito Santo, ele desça sobre sua vida e queime todos os sacrifícios que você fizer para Deus, para louvor da glória do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente.